Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é dia 8 de julho de 2026 e eu criei coragem de gravar meu primeiro vídeo. Ensaiei muito tempo, fiquei tentando várias formas de gravar e eu acabei percebendo que uma das principais coisas que me impediam de gravar um vídeo para o YouTube era enfrentar a câmera, enfrentar a lente do telefone, ficar olhando para um ponto fixo e ficar imaginando, será que isso tá legal? Será que vão gostar? Será que é dessa forma que se faz? E aí eu lembrei de algo que eu aplico para minha vida há um bom tempo, que é eu não vou saber se eu não arriscar, eu não vou saber se eu não tentar, se eu não tomar a iniciativa, se eu der o primeiro passo. E eu decidi fazer dessa forma, eu vou gravar o vídeo sem pausa, sem roteiro, sem nenhuma estratégia, vamos dizer assim, de eu tenho que fazer dessa forma para dar certo. Porque eu acho que dar certo é eu fazer o vídeo. É eu gravar da forma que eu sei, da forma que eu consegui. E isso é o dar certo. Nem sempre dá certo, é ter sucesso, é atingir um número grande de pessoas. Dar certo pra mim, hoje no caso, vai ser gravar esse vídeo e depois subir ele no YouTube. E eu vou falar sobre isso, sobre a importância da gente se arriscar, da gente dar o primeiro passo em algo que a gente acredita que vai dar certo, ou em algo que a gente queira experimentar, tentar, conhecer, e não ficar se poupando talvez da frustração. Eu acho que a maioria das vezes a gente acaba, pelo menos eu fui muito assim, depois eu consegui entender o quão importante é ignorar esse medo. Porque no primeiro momento a gente se frustra, ou a gente se poupa de se frustrar por medo do que vão dizer ou vão pensar. Então, no meu caso, eu vou gravar um vídeo pro YouTube, o que será que as pessoas que vão ver esse vídeo vão pensar? E se as pessoas que me conhecem chegarem até esse vídeo de alguma forma no YouTube e me julgarem ou pensarem, nossa, que ridículo, olha, o Rodrigo tá gravando vídeo pro YouTube. Então isso já é 50% do que talvez poderia me impedir. E os outros 50% seja a minha própria opinião formada sobre, eu tô numa zona de conforto, por que eu vou me arriscar? Por que eu vou gravar algo? Por que eu vou me colocar em um meio que eu não domino? Isso pode dar errado. Então, de um lado é o medo do que as pessoas vão achar sobre isso, do outro lado, o medo de que isso não dê certo em um primeiro momento. E é óbvio que não, ninguém aprende a andar já correndo. A gente cai, a gente engatinha, a gente tem que dar os primeiros steps, os primeiros passos em algo novo. E eu acredito que no meu caso seja com o YouTube, com gravar vídeos, mas a maioria das pessoas acaba tendo isso, esses dois pesos que mantêm a gente no mesmo lugar para quase tudo na vida. Então, às vezes as pessoas querem conhecer um novo ambiente, quer provar uma nova comida, quer ir para novos lugares, quer interagir com novas pessoas, fazer networking em meios diferentes do que elas estão habituadas e acabam se poupando disso. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é o que vão pensar, o que alguém específico, o que algum grupo em específico vai pensar sobre eu querer ter essa nova experiência. E do outro lado, mas e se eu me frustrar? E se eu for para esse lugar e eu não gostar? E se eu provar essa comida e eu não gostar? E se eu tenho essa ideia, se eu tenho esse plano e de repente não der certo? E aí a única coisa que resta, se a gente levar em consideração esses dois e si, é o que a gente já tem, é a nossa zona de conforto. Então você vai viver talvez uma vida limitada de experiências, não vai se permitir descobrir o universo de possibilidades que tem pelo medo, simplesmente pelo medo. E que na verdade é uma bobagem, porque nada disso importa. O que interessa é se alguém vai pensar algo sobre você. Se for um amigo e você tiver com medo da opinião dele, na verdade essa pessoa não é sua amiga, porque se fosse amiga,
a opinião dela seria sempre positiva para te apoiar, para te dar o braço se você precisar de ajuda, se você precisar de apoio, vai estar do seu lado se você se frustrar. Ela não vai podar os seus sonhos ou o que você pensa em talvez se permitir. E essa é a importância de talvez se arriscar. E a gente vê pessoas que conseguiram alcançar objetivos ou que chegaram a lugares bacanas e vivem realidades que a gente admira. E talvez a única diferença entre essas pessoas e nós, eu, você que está assistindo, é que essas pessoas tentaram. Elas não nasceram com o sucesso, salvo algumas exceções, mas elas se arriscaram. Então um piloto, ele já não nasce sendo o melhor piloto, ele se arrisca, talvez ele é rápido na curva, talvez ele bata o carro, ou talvez dê certo, talvez ele se torne melhor naquilo que ele faz. Um jogador de futebol, a mesma coisa. Aí a diferença que você vai ver entre as pessoas que vão atrás desse sucesso e obtêm e conquistam é o poder e a coragem de dizer sim, de se arriscar, de ir atrás, realmente. E você vai se frustrar, a gente se frustra. A gente tenta várias coisas que não dão certo, mas é pelas coisas que não dão certo que a gente sabe como fazer dar certo. A gente só consegue saber como fazer algo tentando. E se der errado, a gente já sabe que daquela forma não é certa, então elimina. É uma opção a menos para se considerar. Eu não sou muito religioso, eu creio em Deus, eu sou cristão, mas tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo o livro ou o versículo, mas que diz: seja forte e corajoso. E eu acredito que isso é muito importante para tudo na vida. A gente tem que acreditar no que a gente quer, a gente precisa se arriscar, precisa se permitir se frustrar, precisa entender que as coisas vão dar errado antes de dar certo. E elas precisam dar errado antes de dar certo. É assim que a gente aprende, como tudo na vida. Sem tentativa não há sucesso. Isso é óbvio. Parece um pouco difícil de entender, mas quando vira essa chavinha na cabeça da gente, sem se frustrar, a gente não vai conquistar aquilo que a gente quer. Sem dar errado, não vai dar certo. Não tem como dar certo. É como reclamar que não ganhou na loteria. Ah, mas eu nunca ganhei na loteria. Eu tenho 50 anos de idade, mas quantas vezes você jogou? Quem não joga não ganha. Quem não se arrisca não dá certo. Se você quer muito aquilo, você precisa tentar e você precisa entender que talvez leve tempo. Talvez seja de primeira, mas talvez leve tempo para que você consiga atingir o seu objetivo. Mas se você se frustrar, você já tem um resultado. Se você ficar com medo de se frustrar, corrigindo, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ficar na mesmice. E talvez a mesmice não seja o seu lugar favorito. Você se acostume com isso. Ah, tudo bem, eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, eu não estou na carreira que eu gostaria de estar, eu não vivo a realidade que eu gostaria de viver. Pelo menos eu não estou me arriscando e assim eu não estou me frustrando. Você não está se frustrando pela tentativa fracassada, mas você vai viver uma vida frustrada por nunca saber e se eu tentasse, e se eu tivesse ido, e se eu tivesse pegado aquele voo, e se eu tivesse ido para outro país, e se eu tivesse chamado aquela pessoa para conversar, e se eu tivesse me arriscado com aquele meu plano, com aquilo que eu achava que poderia dar certo, e se esse monte de se acaba pesando um dia na nossa cabeça, porque você vai viver uma vida monótona, uma vida parada, vamos dizer assim. Você se estabelece numa rotina confortável, mas que não é o conforto que você gostaria. É basicamente isso. Eu espero que de alguma forma faça sentido esse vídeo para pessoas que têm medo de tentar, que têm medo de se arriscar, que se prendem muito a chances, que se prendem muito a conservar ali aquela paz que tem, se arriscar talvez, de ter batalhas pela frente, de conhecer novas coisas, de percorrer novos caminhos, para que você vá e você viva a vida e que você, assim como eu, diga sim para os seus planos, porque a cada dia que você
você mata um sonho seu, que você se priva de se arriscar para um plano, colocar em prática aquilo que você pensou que talvez desse certo, é um dia que você abre mão da sua vida para viver. E ela passa muito rápido, é assim. Daqui a pouco, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você vai pensar, caramba, e se eu tivesse tentado lá atrás? E se eu tivesse me arriscado? E se tivesse dado certo? Mas são vários ICs que você nunca vai descobrir enquanto você não der o primeiro passo. Enquanto você não abrir essa portinha e sair dessa zona de conforto que você vive. Porque é a única forma de você descobrir. E se tivesse dado certo?